Sabe aquela cena? No fim da tarde, quando a gente olha para o céu e vê milhares, às vezes milhões, de pássaros dançando juntos como se fossem uma única nuvem viva. O nome disso é murmuração. É um espetáculo hipnótico, quase mágico. Só que por trás de toda essa beleza existe um mistério científico gigantesco. Hoje, a gente vai tentar desvendar o enigma dos estorninhos. Bom, vamos lá. A primeira coisa que passa pela cabeça é: quem está regendo isso tudo? Parece que tem um maestro invisível ali no meio do céu conduzindo essa orquestra de pássaros. E essa é a grande questão, né? Como é possível que milhares de aves consigam se mover como se fossem um corpo só, mudando de forma, de direção, tudo isso num piscar de olhos? E aqui é que a coisa fica ainda mais incrível. Não existe um líder gritando ordens, não existe um plano de voo pré-combinado. E de alguma forma quase milagrosa, eles não colidem. É simplesmente um dos exemplos mais espetaculares de auto-organização que a natureza tem para nos mostrar. Para conseguir resolver esse quebra-cabeça da biologia, os cientistas precisaram de uma nova perspectiva. Tiveram que parar de olhar para o bando só como um grupo de animais e começar a enxergar como um sistema físico. O conceito central por trás disso tudo é o que se chama de comportamento coletivo complexo. A ideia é a seguinte: regras muito, mas muito simples, seguidas individualmente por cada passarinho, acabam gerando aqueles padrões super complexos que a gente vê no bando inteiro. Esse princípio, aliás, vale para tudo, de átomos a animais. E essa citação aqui, do físico Philip Warren Anderson, resume a coisa toda de forma perfeita. O ponto principal é que o grupo é muito mais do que só a soma das suas partes. A quantidade de membros muda a qualidade do comportamento, mas é de fato diferente. Só que tinha um problema enorme no caminho. Durante décadas, os pesquisadores estavam literalmente vendo apenas uma sombra do que era a realidade. Essa analogia aqui é sensacional. Imagine os cientistas como os prisioneiros na caverna de Platão. Todas as fotos, todos os vídeos que eles tinham eram de um ponto de vista só. Era como ver uma sombra 2D projetada na parede. Para entender a dança, era preciso ver os dançadores de verdade em 3 dimensões. Então, a diferença era gritante. De um lado, o que se tinha? Projeções chapadas, formas todas distorcidas, um monte de informação perdida. Do outro, o objetivo final: saber a posição real de cada pássaro no espaço, entender a estrutura verdadeira do bando e ter todos os dados de movimento. A solução foi um experimento para lá de ambicioso. Eles instalaram câmeras de alta velocidade no topo de um palácio em Roma, todas sincronizadas com uma precisão absurda. Mas, sabe, o maior desafio não foi nem o equipamento, foi desenvolver os algoritmos capazes de pegar todas aquelas imagens e reconstruir em 3D a posição de milhares de passarinhos voando. E aí, com os dados tridimensionais finalmente em mãos, os segredos do bando começaram a aparecer. E as descobertas, olha, foram uma surpresa atrás da outra. A primeira surpresa já quebrou um mito antigo. Todo mundo achava que os bandos eram meio que esféricos, uma bola de pássaros. Mas não, na verdade, eles têm a forma de um disco bem achatado, tipo um frisbee gigante. E isso explica por que a forma parece mudar tanto. A gente só tá vendo esse disco de ângulos diferentes. A segunda descoberta foi ainda mais contraintuitiva. Os dados mostraram que o bando é quase 30% mais denso nas bordas do que no centro. É o oposto do que qualquer um esperaria, né? E por que isso acontece? A resposta tem nome e sobrenome: falcão peregrino. Esse predador sempre ataca os indivíduos mais isolados, que ficam nas bordas. Então, como defesa, os pássaros da beirada se juntam mais, ficam mais apertados, criando uma barreira mais densa e mais segura. A análise 3D também revelou outra pista crucial. Os pássaros mantêm mais distância de quem está na frente e atrás, mas ficam mais perto de quem está do lado. Pensar em carros numa estrada, mantendo aquela distância segurança. E essa regra vale sempre, não importa se o bando está super denso ou mais espalhado. Ok, então todas essas pistas, a forma de disco, a densidade nas bordas, a distância de segurança, tudo isso levou os pesquisadores para a regra que unifica e explica o sistema inteiro. Uma regra única e super elegante. Então, qual é, afinal, a regra secreta que permite essa dança tão perfeitamente coordenada? A grande sacada foi essa aqui. O que importa não é a distância em metros entre 2 pássaros. O que importa é a conexão. É uma questão de topologia, não de métrica.
E a regra é de uma simplicidade genial. Cada estorninho presta atenção somente nos seus 6 ou 7 vizinhos mais próximos. E só. Não importa se esses vizinhos estão a 1 metro ou a 10 metros de distância. É essa conexão constante com esse pequeno grupo que permite que a informação se espalhe pelo bando como uma onda, possibilitando aquelas curvas e viradas instantâneas. Essa regra simples não resolveu só o mistério dos estorninhos. Ela basicamente deu origem a um novo tipo de ciência, mudando para sempre o jeito que o comportamento coletivo é estudado. Foi, de verdade, uma quebra de paradigma. O foco da ciência mudou de com quem eu interajo dentro de um raio de X metros para quem são meus 7 vizinhos mais próximos. Parece sutil, mas mudou absolutamente tudo. O legado dessa pesquisa é gigantesco. Primeiro, ela provou que era assim possível mapear milhares de animais em 3D ao mesmo tempo. Segundo, ela trouxe as técnicas da física para dentro da biologia. E embora no começo tenha encontrado resistência, hoje o artigo original é um marco, citado em quase 2.000 outros trabalhos científicos. Essa frase do Max Planck, o pai da física quântica, cai como uma luva aqui. Ela diz que uma nova verdade científica não vence porque convence os seus oponentes, mas sim porque eles uma hora se vão e uma nova geração já cresce familiarizada com a nova ideia. É assim que a ciência avança. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para pensar. Que outros mistérios, seja na natureza, na economia ou na sociedade, poderiam ser resolvidos se a gente simplesmente mudasse a lente pela qual olhamos para eles?